tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Vamos voltar aqui novamente com mais uma edição do nosso programa RM Notícias, mais uma edição, e o foco é falar novamente do coronavírus, ou seja, houve a mutação e o pico maior que seria agora nesse mês de maio para julho, e a tendência dele é só estar aumentando, né? Muitas medidas foram feitas para que todos nós, né, possamos combater o coronavírus e que passe logo essa fase aí difícil. Então a gente vai trazer aqui alguns destaques de notícias para vocês também andarem bem antenados do que rola aqui, sobre o que está se movimentando, o que estão se fazendo, né, para poder combater e a gente chegar a um final de tudo isso, né, bem, né, já que as estatísticas mostram que muitas pessoas têm perdido suas vidas, familiares, perdido aí seus entes queridos devido aí ao Covid-19. Então, continua a luta, né? Eu estou sem a máscara porque estou aqui no estúdio, e aqui no estúdio não é um lugar reservado, então a gente não precisa o uso da máscara. Mas se você for sair na sua casa, aos lugares públicos, já foi baixada aí uma lei que é obrigatório você usar as máscaras, né? Você e seus familiares. Então, aonde você for, em locais públicos ou não, quando você colocar o seu pé na rua, lembre-se que você já tem que sair da sua casa com as máscaras de proteção. Pode ser máscara caseira, pode ser aquelas compradas, enfim, né? Quem for pego sem a máscara poderá aí levar até uma multa, e a multa é pesada. Então vale a pena você refletir, que é para sua própria saúde, e a curva do Covid-19, né, está aumentando segundo as pesquisas que a gente tem acompanhado ultimamente, só está aumentando. Tá aí o resultado de vários números de mortes, né? Mas também seria interessante as mídias postarem aí outras estatísticas. Nós estamos no mês aí bem seco, com a chegada em breve do inverno, né? O inverno brasileiro, e muitas doenças com isso também chegarão com o inverno. Tempo seco, fazer campanhas para o pessoal evitar as queimadas, por exemplo, para quem sofre com problemas respiratórios, a família dos ites, né? Sinusite, renite, artrite e tudo aí por aí vai. Mas o foco mesmo é o Covid-19, né? Então, você saindo da sua residência para o local do seu trabalho, algumas leis já em São Paulo já estão funcionando a partir dessa semana, principalmente em locais públicos. Se você for pego sem o uso da máscara, você poderá ser autuado e pagará por uma multa, e essa multa aí vai tendo uma reincidência, será bem pesada, né? Então vale a pena você refletir, porque você sai da sua casa, você pode estar se prevenindo, mas não tendo a consciência de usar a máscara, você pode também correr o risco aí de entrar em alguma dessas estatísticas, hospitais superlotados, várias pessoas internadas, outras pessoas aí esperando um atendimento, né? E tomem muito cuidado, porque essa época já é propício a gripes comum, e agora com a proliferação do Covid-19 fica tudo mais fácil para que as pessoas sejam infectadas por esse vírus. Eu sou Williams Bertolucci e apresento aqui com vocês o nosso RM Notícias, edição desta mais oportunidade que a gente tem aqui para apresentar esse programa. E tem aqui as notícias mais lidas do portal G1, que diz: Papa liga para arcebispo de São Paulo manifestando preocupação sobre a gravidade da pandemia na cidade de São Paulo, que é o foco maior, onde tem aumentado bastante os números de mortes também, né? O governador João Dória, que fez a lei aí, determinou a lei essa semana, para que no dia 7, se não me falha a memória, foi no dia 7, foi na terça-feira, então tornou-se oficial o uso das máscaras, não é verdade?
Então é bom você ter consciência, se prevenir. Mas por outro lado, a gente vê que o país, né, os governantes precisam uma hora se reunirem e tomarem aí uma decisão, porque segundo o nosso o presidente atual que está aí, disse que a coisa vai piorar, porque o país para de produzir, para de crescer, o pessoal para de trabalhar, e aí o país para também, né? E o dinheiro acaba, não é verdade? Então, precisa todo mundo usar as máscaras, sair, mas o país precisa também se movimentar, né? Com as cautelas, você se prevenindo ao sair da sua casa, usando a máscara, o álcool gel, se prevenir de uma certa forma, de uma certa maneira, não só você, mas também a sua família também, porque você sai, corre o grande risco de estar contaminado, não é verdade? E pode trazer aí para sua família também. Então, vale a pena, vale a dica você andar aí bastante atento a tudo isso, né? E se cuidar aí, porque o assunto é sério. Bom, a mortes por Covid-19, né, ainda falando em São Paulo, dobraram nesses últimos 15 dias e podem chegar até 10 mil mortes até o fim deste mês de maio. Até o final do mês de maio, podem dobrar aí os casos. O governo atribui a piora na queda do isolamento, né? Você vê aí as pessoas não dando crédito, porque muitas pessoas estão precisando, ou muitas pessoas não aguentam mais ficar em casa diante da necessidade de ir a um supermercado, a uma farmácia, precisa sair para comprar remédios ou outras coisas. Mas o que tem provado aí a pesquisa é que muitas pessoas não têm colaborado, não têm aí ajudado, né, na prevenção do Covid-19. Então, saindo às ruas, e muitas pessoas nem sequer estão tendo a consciência do uso da máscara. Então, a tendência agora até o final do mês de maio é aumentar, é dobrar, porque as pessoas não estão se conscientizando, né? Você já anda por aí em algumas cidades e o que você vê é que as pessoas já estão para lá e para cá o tempo todo, né? Uma aglomeração em filas de bancos, supermercados. As pessoas parece que não estão nem ligando aí e a situação pode piorar mais ainda. Então, foi feito aí um decreto, um rodízio também na cidade de São Paulo, e a gente vai acompanhar agora o decreto, que devido ao tumulto de muitos carros também, que voltaram, né, a circularem na cidade de São Paulo, e as pessoas, que eu disse aqui, já estão cansadas até mesmo de ficar em casa, mas isso não justifica. Quer sair, precisa sair, há necessidade de sair, mas se previna também, né? E o que a gente vê que são poucas pessoas dessas que saem às ruas é que estão tendo ali o uso da máscara. Então, a Prefeitura de São Paulo vai implantar um rodízio de carros ampliado e mais restritivo em toda a cidade. A medida ela foi anunciada nesta quinta-feira, dia 7, e publicada no decreto no Diário Oficial na sexta-feira, dia 8. Então, vocês aí que estão me assistindo, a partir de segunda-feira, dia 11, carros com placa final par só poderão rodar em dias das semanas pares. Então, você que tem os seus carros com as placas final par, só poderá rodar no dia par. E quem tem a placa no final ímpar, só poderão rodar no dia ímpar. Se for pego, você já sabe que a multa é certa, né? A medida vale para toda a cidade e não apenas no centro expandido, durante as 24 horas do dia, inclusive aos sábados, domingos também, não é verdade? Bom, esse decreto ele já estabelece uma multa de R$ 130 para quem desrespeitar a regra
perde de 4 pontos na CNH também. O texto também define os serviços que serão autorizados a circularem na cidade. Em coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Covas disse que o objetivo é reduzir pela metade. O objetivo é reduzir pela metade a circulação de veículos na cidade para ampliar o isolamento social e evitar para que as pessoas sejam decretadas aí ao ponto de chegar a decretar aí o lockdown, que seria aí vai ser obrigado mesmo a ficar em casa. Então é bom as pessoas terem essa consciência realmente de ter que ficar em casa, porque as pessoas não estão aguentando ficar em casa, né? E acabam saindo, e a gente vê, nesse caso, não tem como se dar o jeitinho brasileiro, né? Porque o brasileiro gosta de dar o jeitinho brasileiro em tudo. E, a princípio, quando houve aí o impacto do Covid-19, todo mundo ficou em casa respeitando, né? Mas aí as pessoas já começou, muitas falsas notícias acabaram atribuindo para que muitas pessoas não levassem a sério essa pandemia, né? Em outros países continuam também, mas lá em outros países as pessoas estão se cuidando. Então está aí a estatística que diz que vai dobrar os casos porque as pessoas não estão respeitando aí o confinamento, né? Então estão fazendo rodízio a partir dessa segunda-feira, dia 11, na cidade de São Paulo, não só no centro, mas na cidade expandida, ou seja, em todos os lugares. Então, se você tem a placa do seu carro final par, você só poderá rodar em dias pares. E se você tem a placa do seu veículo no final ímpar, você só poderá circular nos dias ímpares. E todas essas regras e normas foram decretadas, está no Diário Oficial, para tentar aí evitar aí futuramente um lockdown, que seria aí uma ordem mais firme, né, mais pesada, para que as pessoas tenham consciência e realmente fiquem em casa. Então, não saiam para a rua, porque já está valendo a partir de segunda-feira, dia 11, dias pares. Dia 11 é um dia ímpar, então você que vai precisar sair nesse dia, se a placa do seu carro é final ímpar, você poderá circular. Mas se for par, se você for pego dirigindo no centro expandido ou no centro da cidade de São Paulo, você vai levar uma multa, e essa multa pode ser de R$ 130 e mais pontos na sua carteira de habilitação. Os profissionais de saúde, né, os profissionais de saúde terão até 10 dias para acionar a prefeitura para que sejam cadastrados e liberados de multas. Quem já tinha isenção anteriormente, como é o caso dos médicos, segue autorizado. Os que ainda não tinham devem enviar a solicitação para isenção.covid19@prefeitura.sp.gov.br. No caso de veículos particulares, dos profissionais que estão contemplados na área da saúde, que já foram contemplados. Então, já tem muitas pessoas contempladas, né? Policiais, profissionais de imprensa. Então, cabe a todos esses profissionais o restabelecimento do empregador identificar os profissionais respectivos veículos perante a Secretaria Municipal, através da mobilidade e transportes, para poder comunicar ali, tá bom? Os seus trabalhos. Quem já está não precisa, mas quem não está precisa regularizar e identificar. Então, os transportes coletivos e de lotação devidamente autorizados a operar o serviço, que são motocicletas e similares, táxis devidamente autorizados a operar o serviço, transporte escolar devidamente autorizados a operar o serviço, guinchos devidamente autorizados a operar o serviço, e veículos destinados a socorro, como de incêndio e salvamento, veículos de polícia de fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias devidamente identificados por dispositivos regulares de alarme sonoro
e iluminação vermelha intermitente, né? Então, os veículos utilizados em serviços públicos essenciais às áreas da Defesa Civil, das Forças Armadas, fiscalização e operação de transporte de passageiros, penitenciários, dos conselhos tutelares, assistência social e do poder jurídico. Então, esses são os veículos que estão isentos aí, porque prestam serviços à comunidade e à população. Veículos utilizados no transporte de materiais necessários a campanhas públicas, inclusive as de saúde, da Defesa Civil, bem como prestação de serviço de caráter social. Na segurança de transporte ferroviários e metroviários, bem como os destinados à manutenção de emergência dos sistemas ferroviários e metroviários devidamente identificados com os nomes e logotipos das empresas prestadoras de serviços nas partes dianteiras, traseiras, laterais, acrescido das palavras manutenção ou segurança, de acordo com a finalidade do veículo, tá bom? Então, as empresas públicas de atendimento a emergências químicas devidamente também identificados. Agora, os serviços essenciais de implantação, instalação e manutenção de redes e equipamentos de infraestrutura urbana, atenientes à energia elétrica, iluminação pública, água, esgoto, telecomunicações, dados de gás de combustível canalizado, desde que autorizados pelo órgão competente. A implantação, manutenção e conservação de sinalização viária, bem como de apoio à operação de trânsito, quanto ao serviço do órgão de transporte, desde que devidamente identificados como coletas de lixo, devidamente autorizados a operarem o serviço. E aí vai obras de manutenção, conservação de vias, logradouros públicos devidamente identificados, transportes de insumos diretamente ligados a atividades hospitalares, como transportes de sangue, derivados e órgãos para transporte de material escolar, material para análises clínicas, né? Transporte de valores devidamente identificados, Departamento de Polícia Federal. Então, vários órgãos aí tem que identificar, tem que colocar aí um adesivo na frente, na lateral, para que possam ser identificados e não multados com essa nova isenção aí de lei, para que as pessoas possam novamente evitarem um lockdown, né? E aí vai ser o isolamento total, porque segundo aqui o prefeito de São Paulo, a tendência aí do Covid-19 é aumentar e aumentar mesmo, né? Então a gente volta aqui daqui a pouco, vamos para um breve intervalo no nosso RM Notícias. Eu sou o Williams Bertolucci e a gente volta daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, ainda falando para vocês da situação aí do Covid-19, tá bom? Aguardo vocês no próximo bloco, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Espero você aí. Hoje é mais um dia que a gente lutou contra o coronavírus. E aos poucos, a gente vai ganhar essa batalha. Mas para isso, é necessário que você permaneça em casa. Só saia se for realmente imprescindível. Higienize, lave suas mãos a todos os momentos. Evite o contato físico. Abraços e beijos vamos deixar para depois. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar de quem a gente ama. Vamos cuidar do nosso planeta. Essa é uma campanha da Rede Mundo da Voz e dessa emissora que é nossa parceira. Precisando de embalagens? Ecovale Embalagens.
filme, stretch, manual e automática. Vendemos embalagens com qualidade, embalagens projetadas para proporcionar força e economia de carga. Também utilizado para proteger produtos em seu transporte e armazenamento, principalmente da umidade e poeira. Qualidade, alta resistência em aplicação, manual ou automática. Embalagens é tudo, não é mesmo? Então, Ecovale Embalagens. Atendimento 11 45 96 26 65 ou 11 9 85 18 9260. Acesse o nosso site www.ecovaleembalagens.com.br. Vendas @ecovaleembalagens.com.br. Ano de embalagens é com a Ecovale Embalagens. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Já estamos de volta no nosso segundo bloco do RM Notícias.
Apresentação minha, Williams Bertolucci, com todos vocês. Quero convidar a todos também para ouvirem os nossos podcasts. É anchor.fm/Williams, onde você poderá ouvir os meus áudios. E eu tenho alguns áudios já gravados. Você acessa lá o nosso podcast e poderá ouvir algumas matérias que eu publico lá, tá bom? Querendo visitar também o nosso site da Rede Mensageira, é Mensageira TV, rádio, tudo junto, .nation2.com. É o nosso site. E no Facebook você pode acompanhar a nossa Mensageira TV. No Facebook, a nossa fanpage é Mensageira TV. Entra lá, tem o grupo Mensageira TV, onde você pode trazer algumas matérias importantes, aquilo que você achar relevante, interessante, você pode mandar postar no nosso grupo, será aprovado aí em alguns minutos, tá bom? Muito obrigado para vocês que sempre estão acompanhando o nosso trabalho, o nosso projeto Rede Mensageira. Eu sou o Williams Bertolucci, estou sempre apresentando aqui as nossas programações. Eu apresento o programa URM Atualidades pela nossa rádio web. Se você quiser ouvir a nossa rádio web, você pode acessar no Google, é tudo junto, tá? Rádio Mensageira FM, ws.minhawebradio.net. E você poderá ouvir então a nossa rádio web 24 horas no ar, tá bom? Lá eu apresento o programa URM Atualidades. E aqui no nosso canal, na nossa fanpage, na nossa página oficial, estou sempre apresentando o nosso programa URM Notícias, comigo, Williams Bertolucci. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bloco. E ainda voltando a falar sobre a epidemia do Covid-19, no bloco anterior eu falava sobre as pessoas que voltam às ruas, né, o movimento, muitas pessoas não respeitando aí então as novas regras, a nova medida imposta aí pelo governador João Dória sobre o uso da máscara. Muitas pessoas não estão atendendo, né, a essa nova lei, também sujeitas a serem multadas e até mesmo correndo um sério risco de levar aí, sendo infectadas pelo Covid-19 e levando aí para os seus familiares. Então a consciência é muito importante, já que o pico está alto, principalmente na cidade de São Paulo, onde que é o foco, né, o maior foco aí, porque é o coração praticamente do Brasil, onde está aí aglomerado muitas pessoas. E as pessoas aos poucos estão perdendo a consciência, né? Não são todas, porque a gente vê aí muitas pessoas usando, já tiveram até como hábito já mesmo, do uso da máscara, porém muitas pessoas ainda desavisadas acredito que não estejam, né? Porque realmente não estão nem aí mesmo com as notícias, com o foco, levando não muito a sério essa situação, e com isso pode ter aí a propagação muito mais maior, é o que já se espera, é o que já está aí nos temas de noticiários, né? Mas, voltando a falar aqui sobre o Covid-19, o governador de São Paulo, João Dória, criticou nessa sexta-feira o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, por não atender às solicitações de ajudas feitas pelo governador paulista em relação ao combate do novo coronavírus no estado. O ministro não atendeu ainda às solicitações que foram formadas há 8 dias atrás, segundo João Dória. Já cobramos 2 vezes por ofício e espero que o ministro seja republicano, como foi o seu antecessor Luiz Henrique Mandetta. A gente vê aí que dá a entender que é uma guerra política, e agora eu acredito que não seria o momento propício para a guerra política, né? Ou partido A, partido B, mas tudo a gente vê que indica que há essa guerra política, né? E tá aí o governador criticando então o atual ministro da Saúde, que não, até agora, né, foi notificado aí 2 vezes por ofício e não foi atendido a ajuda necessária para o estado e a cidade de São Paulo, segundo o pedido aí do governador João Dória. Até agora não foram confirmados a ajuda e não atenderam ainda a solicitação. Já em entrevista aí a uma emissora, João Dória cobrou que o governo federal e o novo ministro da Saúde
pudessem repassarem os equipamentos, insumos, os recursos adicionais ao estado de São Paulo, já que é o epicentro do país em números de mortos infectados pelo novo coronavírus. O único recurso, segundo ele, que São Paulo recebeu nos últimos 60 dias foram 92 milhões que Mandetta prometeu a São Paulo e outros estados. E cumpriu, segundo ele. Fora isso, não recebeu uma máscara, um respirador, um leito, nada. Zero. Segundo Dória, esperamos que o ministro cumpra com suas obrigações, afirmou então o governador João Dória. O governador de São Paulo também, ele cobrou que o ministro Nelson visite o estado de São Paulo, né, para se informar sobre a situação do combate ao Covid-19. Então o que a gente vê, o porquê que aí o ministro não atendeu, né? Independente de ser um partido A, partido B, eu acredito que o momento agora não é para picuinhas políticas, né? E a gente sabe da briga que está aí entre governador e presidente e etc e tal coisa e tal. E eu acho que o momento não é propício, não é oportuno para briga política, pois nós não estamos brigando em guerra com política ou partido A ou B. A nossa guerra é contra o coronavírus e o momento é da gente se prevenir, se precaver, e eles precisam atender as necessidades aí, fazer uma visita, vir realmente conferir aonde é que está, já que São Paulo é uma cidade onde está o epicentro do novo vírus, né? Então, já que o outro tinha atendido aí as medidas do João Dória. Então, a tensão política entre o governador paulista e o Ministério da Saúde diz respeito principalmente ao repasse de insumos, respiradores para o uso em pacientes graves que contraíram ao coronavírus e estão nas UTIs. No dia 30 de abril, ao responder a um questionamento, a uma entrevista, foram feitos sobre a compra de 3 mil respiradores da China por 555 milhões, que está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, é o Público do Estado, né? E pelo Tribunal de Contas do Estado. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a compra foi feita com o incremento da estrutura da rede hospitalar do SUS em São Paulo, já que o Ministério da Saúde comprou toda a produção nacional dos aparelhos e não repassou ao Estado. Então tá aí, esperamos nós, né, todos nós que pagamos nossos impostos, que trabalhamos, que esta ação aí do atual ministro da Saúde, né, seja respondida aí bem rapidamente, que ele atenda aí as necessidades, confira para ver realmente, né, onde estão os focos e vai e libere aí essa parte que o governador espera. Não, mais uma vez estou aqui falando de partido político, nem nada de grupo A, banda B, nem nada, nem uma bandeira partidária, mas sim a necessidade do povo, da população que mais sofre, com tudo isso. Quando estão lá preocupados em porque não vou, porque é pro governador A, o governador B, as pessoas estão lá nas filas, morrendo, muitas internadas, sem respiradores, sem os insumos para poder continuar vivendo. Isso é muito triste, é muito duro, né, da gente até noticiar aqui. Mas a realidade até o atual momento é essa. Mãe que contrair coronavírus no final da gestação faz parto às pressas e bebê não é contaminado. Já estamos próximo do Dia das Mães. Vai ser o primeiro da escriturária hospitalar Renata Travaguin, mãe de Lorenzo. O bebê teve de nascer às pressas antes do final da gestação porque ela contraiu o Covid-19. Renata fez um exame em novembro ela foi lá, fez o exame e descobriu que estava grávida. Segundo a filha dela, Gabriele, de 9 anos, deu vontade de sair pela rua e gritar: "Eu vou ter um irmãozinho". Que legal, contou a irmãzinha, né, de Lourenço. Já no dia 26 de novembro, Renata foi trabalhar e teve um sangramento grande. Foi ao pronto-socorro,
do hospital que trabalha e fez lá o exame, e no exame revelou que ela estava com deslocamento de placenta. Ela foi afastada para ficar em repouso. Depois de 15 dias de volta ao trabalho, foi contaminada pelo Covid-19. Ela disse aqui o seguinte, palavras dela: senti dor no corpo, febre, dor de cabeça, e no dia seguinte, 15 de abril, comecei a faltar ar e cansaço respiratório e falta de ar. Relembra Renata, que foi internada. Na semi-intensiva, Renata começou a piorar. Os médicos disseram que ela faria um parto para salvar ela e o bebê. Quer dizer, um parto prematuro, né? Mas no final de tudo isso, deu certo e o bebê, graças a Deus, não foi infectado pelo Covid-19. Graças a esse parto aí que, felizmente, foi feito aí às pressas para que pudesse ser salva aí a vida do bebezinho, né? Que veio com saúde, e ela diz que está muito feliz, está muito contente, segundo as palavras dela. E o maior medo dela ao ser entubada e o desespero é porque ela estava sozinha, o esposo dela não estava com ela e não tinha ninguém da família com ela também. Ela ficou com bastante medo, chegou até a chorar. Mas Lourenço nasceu e o exame dele para o Covid-19 deu negativo. Segundo ela, não ouvi o choro dele, não peguei ele no colo, não conheci ele, não pude pegar ele no colo, relembra a mãe. Renata só conheceu Lourenço após 15 dias após o parto. Segundo ela, foi mágico para mim, ele estava nascendo ali naquele momento. Ele é lindo, está sendo bem cuidado, acho que tem um período para a gente enfrentar. Se ele se recuperar, pode ficar bem e pode ir embora para casa. O Dia das Mães vai ser bom porque sou mãe, mas é um misto de sentimento de alegria e de falta, porque eu queria Lourenço que estivesse comigo ou em casa. E é Dia das Mães e isso não tira ninguém de mim. Tá bom, parabéns aí a mãe, a Renata, que só vai poder ver Lourenço após 15 dias, né? Mas graças a Deus correu tudo bem e ela foi tudo normal, apesar de um parto aí ainda prematuro, né? Um parto aí às pressas, mas ocorreu tudo bem e o bebê está bem, passa bem. A mãe já está em casa aguardando a chegada do Lourenço. Boa sorte a mamãe Renata, toda a família vai em breve poder abraçar, pegar o nenenzinho no colo e graças a Deus ele não foi aí infectado pelo Covid-19. Beleza? Vamos para mais um intervalo, lembrando a todos vocês, se vocês quiserem ouvir o meu podcast, onde eu tenho vários áudios lá, meu podcast é anchor.fm/Willians, WILIANS. Tem o nosso site também. O nosso site é Mensageira TV, radio.nation2.com. E aqui na nossa fanpage no Facebook é Mensageira TV, tá bom? Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já no terceiro bloco do nosso RM Notícias de hoje. Aguardo você. Até lá.
Já estamos de volta com o nosso RM Notícias e eu agradeço o carinho da sua audiência, esteja você aonde estiver acompanhando o nosso programa. Meu muito obrigado a todos vocês, eu sou o Williams Bertolucci e apresento aqui sempre o nosso RM Notícias, abordando vários assuntos, né? Como o assunto do momento é o Covid-19, parece que está tudo focado nisso, as notícias são só essas, né? Mas muita coisa acontece. Poderiam continuar aí mostrando as estatísticas, por exemplo, de mortes de câncer, de acidente, que o acidente é o meio que mais mata, principalmente no estado de São Paulo. É um dos acidentes que mais mata, é o trânsito, né? O que mais mata é o trânsito mesmo, realmente. Só que o foco agora é o Covid-19. Né? Então, quer dizer, ninguém mais morre de acidente. Cadê o câncer que não mata mais ninguém? A dengue, a chikungunya, né? E outras doenças mais. O foco é esse. Você liga a televisão, só se fala do Covid-19. Você lê o jornal, ainda em alguns lugares ainda tem um jornal, né? Ou seja, o jornal pelas mídias, o jornal digital, ou o jornal em papel, em folha, as revistas. O assunto é só Covid-19. Infelizmente, nós estamos aí ainda com os gráficos muito altos sobre a pandemia do Covid-19. E se todos colaborarem, se todos participarem aí da campanha de prevenção, prevenir sempre é o melhor remédio. Saindo aí de sua casa, leve o álcool gel, não esqueça de usar as máscaras, né, você, nos familiares. Só saia de casa se realmente você precisar, e a maioria precisa ir pagar uma conta, ir ao supermercado, a uma farmácia. É a rotina que tem que seguir, não é verdade? E os nossos governantes também precisam tomar aí em breve uma decisão, porque até quando ficar em casa? Né? A medida ia valer agora até para o dia 11, mas foi prorrogada. E se fala em prorrogar mais, quer dizer, se prorrogar mais, aonde é que vamos parar com tudo isso? O país precisa voltar a crescer, a indústria precisa voltar a trabalhar, a funcionar, as pessoas precisam voltar às suas rotinas. Ainda são pouquíssimas empresas que estão aí trabalhando, mas tem muitas pessoas em casa, inclusive recebendo um auxílio emergencial, que é o do bem, que o governo vai completar aí, conforme o desconto, conforme o acordo, já para que essas empresas não possam vir a demitir os seus funcionários, porque já muitas empresas já fecharam as portas, e outras, porque não, já estão à beira de falência até. Essa semana nós tivemos aí acompanhando um grupo muito grande de empresários, foram até Brasília, chegando lá, marcaram uma reunião com o Bolsonaro. Bolsonaro atendeu aquele grupo de empresários, foi até a pé, a mídia não mostrou isso, né, a conversa deles, porque o foco é outro, dá a entender que o foco é outro, estão focados em outras coisas aí, mas o presidente tem se mostrado solícito a ajudar. Mas, enfim, tem uma lei aí que os governadores podem tomar as suas decisões e não fica mais a cargo só do presidente tomar as medidas, as decisões, né? Tomar aí o partido de muitas coisas. Então Bolsonaro praticamente fica sozinho em tudo isso. E eu não estou aqui apoiando ele. Estou aqui falando o que eu vi, o que a gente vê. Por que que as mídias não mostrou? Por que que não mostraram essa reunião que teve? Mostraram ele indo a pé até lá de a pé até lá onde fica lá os parlamentares, inclusive estava lá o Guedes, né, que é o ministro do planejamento, fizeram lá uma reunião convocando os empresários, levou eles até lá, bateram um papo, tomaram um café e eles colocaram ali às claras os problemas, porque não dá mais para continuar assim, segundo eles. Daqui mais uns 2 meses a corda vai estourar. Eles vão ter que falir e demitir. Então, precisa-se uma medida rápida para que volte a economia a crescer ou mudar realmente esse quadro que nós estamos vivendo. Porque do jeito que está ficando cada vez difícil. As pessoas só ficam em casa, mas por outro lado, as prestadoras de serviço não estão ficando de bobeira, né? As faturas estão sendo enviadas, as cobranças estão chegando aí à sua casa, como de água, de luz, de telefone, de internet, então continuam aí a todo vapor. E você vai pagar como? Se o país não voltar a crescer, mesmo com a epidemia, se não voltar a crescer,
como é que vai ficar a situação. Então, a situação ainda pode piorar mais pós a epidemia do Covid-19. Vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos, mas pode surgir aí em breve uma grande crise, porque muitas empresas fecharam-se suas portas, lojas fechadas ainda, porque o comerciante depende da loja, depende dos clientes, não podem abrir, muitos municípios estão fechados, as pessoas, muitas delas não estão cooperando também, não estão cooperando também para o confinamento, estão saindo sem necessidade, muitas pessoas estão saindo porque realmente precisam, há uma necessidade de sair, mas você vê aí na cidade, basta você sair e olhar, você vai ver que tem pessoas que não estão nem aí. Então com isso vem aumentando mais o foco. A tendência está aqui no portal de G1, é aumentar, é dobrar, porque pessoas, não posso nem dizer desavisadas, até dá a entender que é de propósito, que estão fazendo isso, porque ao final, com tanta informação que está aí, que só se fala em Covid-19, em precaução, confinamento, muitas cidades até deixaram de receber aí ajuda do Estado, porque não atingiram a meta de confinamento. Então muitas pessoas ainda estão levando a brincadeira. E o assunto é sério. Quantas pessoas já morreram, quantas pessoas ainda, infelizmente, irão morrer, quantas pessoas estão internadas e quantas pessoas ainda irão ficar internadas. Então é questão de consciência, bom senso, nessa hora tão importante que a gente precisa aí da ajuda de todos. Mas vamos lá, mudando, ainda falando do Covid, em outros países, não só no nosso país, mas também a epidemia em Berlim. Em Berlim, a epidemia do coronavírus provocou a maior taxa de desemprego em quase um século nos Estados Unidos e ofuscou nessa sexta-feira o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, enquanto vários países da América Latina estenderam o confinamento para deter os contágios. Mais de 270 mil pessoas morreram de Covid-19 desde que a doença apareceu na China em dezembro. E as restrições para impedir a propagação do vírus causaram uma forte contração na economia global. Cerca de 20,5% milhões de empregos foram perdidos nos Estados Unidos em abril. Imagina lá que é um foco onde tem muito emprego, muitas pessoas, A perca foi essa daí. 20,5 milhões de empregos foram perdidos. Imagina no nosso país, como é que vai ser? Se não tomarem uma decisão, se não baixar isso daí, ou se não voltar a crescer, o pessoal voltar a trabalhar. Os Estados Unidos em abril, elevado a taxa de desemprego 4,4%. Era esse índice, de 4,4% foi para 14,7%, segundo o primeiro relatório oficial que registra o impacto do fechamento de fábricas, lojas e restaurantes. Já no Canadá, registrou 13% de desemprego, uma perspectiva que soma a recessão anunciada para esse ano na Europa. Então veja só, mas as bolsas de valores mundiais fecharam em alta. É o que eu falo, as grandes empresas, eles não estão perdendo. E quem vai pagar a conta? Quem está pagando a conta? Quem ainda continua com o seu emprego, continua trabalhando. Quem continua aí tendo seu salário reduzido, quem está aí na atividade ainda. É o que está ainda segurando um pouco das pontas. Mas a bolsa de valores só subindo. Vocês viram o preço do dólar para quanto que foi? Aí está aí os resultados. A bolsa de valores fechou com alta sobre a anunciada retomada da atividade econômica em vários estados americanos e países europeus. O declínio maciço do emprego nos Estados Unidos no mês passado, embora histórico, não foi tão ruim como se temia e não conseguiu prejudicar a confiança no mercado. Segue o exemplo aqui para o nosso país, que deveriam ter as mesmas iniciativas de não parar somente, mas precaver com o que tem, álcool gel, máscara e o distanciamento social, mas não parassem as suas atividades, coisa que não aconteceu. O presidente americano Donald Trump
que teve buscando reeleição em novembro, subestimou os dados dizendo que não estava surpreso. A recuperação será impressionante, prometeu ele. Então, aqui já o medo da Casa Branca foi se tornar um foco intencioso, mas Trump pressionou e aí a economia não caiu muito, né? É o que informa aqui as estatísticas. Bom, aqui a matéria é extensa, não vou continuar, mas o foco é esse. E o exemplo do nosso país. Como é que vai ficar? Na verdade, como é que fica? Então, aí é o exemplo que deveria ser seguido. Como outros países fizeram para poder dar uma dibrada na situação, controlando aí as pessoas, né? Controlando, mas não deixando cair o foco, que é o emprego. Nós, antes dessa epidemia toda, já estávamos com altos índices de desemprego no nosso país. E agora? As empresas aí ameaçando fechar, as que estão funcionando, estão trabalhando, porque não dá mais para segurar. Muitas coisas estão paradas ainda, né? E a gente precisa ter essa retomada aí urgente, o mais breve possível. Mesmo com todo esse foco, precisa-se ter uma solução, porque as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa e a gente está vendo o resultado. E o resultado é, o pico só aumenta, o risco de infecção também só aumenta, e o país parado com medo da epidemia, né? E muitos desapercebidos ou dando aí, que nem dizer, abre aspas, um de João sem braços. Essa é a realidade atual, infelizmente, né? Bom, gente, se você quiser acompanhar o meu podcast, onde tem vários áudios lá que eu gravei, você vai acessar anchor.fm/Williams. E você vai acessar o meu podcast, onde eu tenho alguns áudios lá, e você pode ouvir a hora que você quiser, tá bom? Também você pode encontrar na playlist lá do Spotify. Em breve vamos estar no Spotify também, o nosso podcast. Então anote aí, anchor.fm/Williams, onde tem alguns áudios meus lá, você vai curtir de montão, tá bom? O nosso site também, se você quiser fazer uma visita no nosso site, é Mensageira TV radio.nation2.com. No Facebook, curtam a nossa fanpage. Nossa fanpage no Facebook é Mensageira TV. E se você quiser também curtir, ouvir a nossa rádio web é bem legal, tem vários programadores lá, ela funciona 24 horas no ar, é tudo junto, você vai lá no Google, nós temos os nossos aplicativos, mas para você achar é melhor no Google, né? Então você digita lá tudo junto, Rádio Mensageira FM, ws.minhawebradio.net, e você poderá ouvir a nossa programação 24 horas no ar. Funciona 24 horas no ar. Qualquer momento você pode ligar e ouvir a nossa Rádio Mensageira Web. Inclusive eu apresento o programa lá sempre ao meio-dia, o programa RM Atualidades, comigo Williams Bertolucci. Tá bom? Fica o meu convite a todos vocês. E agora nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco o fechamento aqui do nosso programa, a parte final do nosso programa, tá bom? Vamos para mais um breve intervalo e eu aguardo você aí. E no próximo intervalo, MPF vê estelionato em caso de pastor que oferece feijão para curar coronavírus e pede investigação em São Paulo. Passou da hora, né? Passou da hora dessa investigação minuciosa acontecer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco e eu espero você, tá bom? Um abraço, aguardo você no próximo bloco. Tchau!
Hoje é mais um dia que a gente lutou contra o coronavírus. E aos poucos, a gente vai ganhar essa batalha. Mas para isso, é necessário que você permaneça em casa. Só saia se for realmente imprescindível. Higienize, lave suas mãos a todos os momentos. Evite o contato físico. Abraços e beijos vamos deixar para depois. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar de quem a gente ama. Vamos cuidar do nosso planeta. Essa é uma campanha da rede Mundo da Voz e dessa emissora que é nossa parceira. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.
Precisando de embalagens? Ecovale Embalagens. Filme, stretch, manual e automática. Vendemos embalagens com qualidade. Embalagens projetadas para proporcionar força e economia de carga. Também utilizado para proteger produtos em seu transporte e armazenamento, principalmente da umidade e poeira. Qualidade, alta resistência em aplicação, manual ou automática. Embalagens é tudo, não é mesmo? Então, Ecovale Embalagens. Atendimento 11 45 96 26 65 ou 11 9 85 18 9260. Acesse o nosso site www.ecovaleembalagens.com.br. Vendas @ecovaleembalagens.com.br. Ano de embalagens é com a Ecovale Embalagens. Bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa RM Notícias, apresentação minha, Williams Bertolucci, o seu amigo de sempre, trazendo aqui algumas notícias que a gente pode abordar, que a gente pode trazer no nosso programa, sempre aqui pela Rede Mensageira de Comunicações. Convidamos a todos vocês para curtirem, compartilharem e agradecemos o carinho da sua imensa audiência sempre aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Olha, nesse bloco quero falar para vocês que a MPV vê estelionato em caso de pastor que oferece feijão para curar coronavírus e pede investigação em São Paulo. Segundo o procurador, vou só dar o primeiro nome, Wellington, líder de uma igreja aí muito grande, muito conhecida, eu acho que todos devem estar a par dessa notícia, né? Então ele usa a influência religiosa para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo vítimas ao erro. Não há evidência conhecida de cura da Covid-19 em um simples broto de feijão e o absurdo que é cobrado aí, né, durante essas reuniões, nessa sementinha. E é mais uma estratégia não só dele, como tem de muitos religiosos que se aproveitam da situação para faturar um dinheirinho, né? Já que os cultos presencial
ainda não estão permitidos. Então usa-se várias estratégias, sempre foi usados, mas usa-se várias estratégias para subtrair o dinheiro das pessoas que já não têm, né? Essa semana acompanhamos uma matéria aí onde tinha aí uma religiosa também, gravou um vídeo e falando para as pessoas que tem que dar aí o auxílio emergencial, porque foi Deus que deu, então as pessoas tinham que dar para ela, né? É muita canalice, é muita cara de pau mesmo. As pessoas não pensam nas consequências, mete a cara, vai com a cara e a coragem, abusam e abusam mesmo da fé de pessoas até inocentes. Pessoas inocentes. Pessoas que, para cair numa situação dessa, num golpe desse, tem que ser muito inocente, né? Mas a MPV está de olho. A MPV está de olho. O Ministério Público Federal viu os indícios de estelionato por parte do pastor de uma igreja grande aí que apareceu em um vídeo divulgando aí na internet e anunciando sementes de feijão como supostos poderes de curar a Covid-19. Então, se você tem feijão na sua casa, né? Aí esse feijão aí não deve ser mais especial do que você tem, porque feijão é tudo a mesma coisa. Mas segundo ele, o feijão que ele está oferecendo vai curar aí o Covid-19, né? É muita cara de pau mesmo. Ele tem que oferecer para o pessoal, sabe o quê? Sabe o que ele tem que oferecer? É óleo de peroba, porque ele precisa também passar aí na testa e oferecer de graça para o pessoal. É muito cara de pau um sujeito desse. E só cai quem quer. Mas a Procuradoria Regional da República da 5ª Região no Recife pediu nesta sexta-feira, dia 8, que o Ministério Público do Estado de São Paulo apure o caso e denuncie o pastor. E não só ele. Preste bem atenção. Se tiver outros casos aí, não só o Ministério, mas você deve fiscalizar isso. Você deve denunciar também, porque isso é estelionato. Até agora não foram descobertas curas, remédio para combater com eficácia o Covid-19. E a gente vê muitos espertalhões, charlatões aí, usurpadores da fé do povo, se aproveitando de situações como essa, oferecendo agora broto de feijão. Olha a cabeça de um cidadão desse onde que está, né? Mas segundo o procurador, está claro no vídeo que o pastor usa de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal, já que esse daí já tem muita vantagem pessoal, né? Mas eles não se contentam. Será que um cara desse não consegue dormir? Deitar a cabeça no travesseiro? Muitos deles até se passam por Deus, né? Eles acham que são o Deus na terra. É só ele que faz, é só ele que acontece, tem que ser por ele, através dele. São pessoas que não têm o mínimo pudor em respeito à palavra de Deus. Porque quem lê a palavra de Deus conhece, sabe que é só milagre, só vem do Senhor Jesus. Mas vamos deixar os princípios religiosos para lá e vamos continuar aqui com a matéria, né? Então, segundo o procurador federal, está claro no vídeo que o pastor usa de influência religiosa, o nome dele, né, a influência que ele tem, e da mística da religião para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo várias vítimas ao erro. Não há evidência conhecida da cura do Covid-19 por meio de alguma divindade e nem por ingestão ou plantação de feijões mágicos, abre aspas. Influência religiosa, né, divindade tem, basta querer. Aí a matéria, né, segundo ele ali, o procurador, isso é uma questão de fé e a gente respeita. Na opinião dele, pode ser que não tenha, né, mas para quem acredita em fé, a gente respeita aí a opinião das pessoas da fé, da religião, e como a opinião dele aí também pela matéria que diz aqui, ó, induzindo vítimas em erro, pois não há evidência conhecida de cura da Covid-19 por meio de alguma divindade, nem por ingestão ou plantação de feijões, abre aspas, mágicos. O noticiário não fala explicitamente em pagamento, pois emprega a palavra código, abre aspas, propósito.
as vítimas não fariam pagamentos, mas propósitos, a despeito do disfarce linguístico. O ardil está claro: os fiéis devem pagar valores pré-determinados para obter feijões mágicos que os poderão curar da Covid-19, mesmo em casos graves, né? Afirma o Wellington, que é o procurador federal aí. Então eles viram o vídeo e viram que realmente está aí um caso nada mais, nada menos do que um puro charlatanismo, né? No vídeo o pastor fala da planta e pede o propósito de R$1.000, pasmem se quiser, R$1.000. Ele não fala que tem que pagar, que tem que comprar, mas deixa claro que você tem que fazer um propósito. Literalmente, abre aspas, você faz um propósito, compra, paga, né? Paga a semente do feijão e aí pronto, tá resolvido o caso do Covid-19. Paga R$1.000, ou planta de feijão cara da peida essa daí, né? Na última reunião de bispos e pastores apresentando um exame com laudo médico, gente curada de coronavírus em estado terminal, podemos dizer assim, gravíssimo, num estado muito avançado, e Deus operou e fez maravilha. E tá ali o exame, para quem quiser. Seria bom uma reportagem da Globo, na Bandeirantes, na Record, no SBT, na Rede TV, para mostrar então, né, ao povo o poder de Deus ali através do feijão, né? Eu não duvido do poder de Deus, mas nesse caso aí a matéria que está falando segue, né? Deveriam fazer a matéria e mostrar então aí o poder de Deus. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. Então o povo obedeceu a José, semeou na terra e a terra deu retorno. Toda a família se fartou e conseguiu vencer a crise, a epidemia, diz o pastor no vídeo que ele está divulgando aí, né? Mas na notícia crime enviada aos promotores de São Paulo, o procurador da MPF também afirma que o pastor em questão praticamente debocha. É um debochado, um fanfarrão, né? Debocha da fé dos seus seguidores, informando que as sementes germinarão e na planta está escrito, né? Na planta está escrito "Se tu uma bênção", que é o slogan místico publicitário da organização religiosa comandada por ele. Não se pode, a título de liberdade religiosa, permitir que os indivíduos inescrupulosos lubridiem vítimas vulneráveis e afirmem a fé pública. Não se trata de coibir as pessoas em geral de professar a fé que desejarem e de cultivar as divindades da sua preferência, na forma de sua escolha. Trata-se de impedir que determinados indivíduos se valham desse conjunto de crenças para obter vantagens econômica ilegítima, valendo-se da crendice alheia mediante sofisticados esquemas publicitários, psicológicos, tecnológicos, afirma e argumenta o procurador. O Wellington, que é o procurador, afirma que ao pedir a investigação do pastor, não tem intenção de interferir na fé religiosa das pessoas que frequentam a igreja aí desse pastor, mas se pretende, obviamente, que no Estado interfira na liberdade religiosa assegurada pelo artigo 50, né? O artigo 50 da Constituição da República, que determine como líderes religiosos se relacionam com seus fiéis, nem que esses devem exercer a sua autonomia de crença. A liberdade religiosa, porém, não é um direito absoluto, como não é nenhum dos direitos fundamentais da Constituição. Pode-se e deve ser alvo de escrutínio estatal quando firma outros preceitos da ordem jurídica, explica. Então tá aí. Aqui, quem quiser ver mais detalhes sobre essa matéria, não sou eu que estou falando, eu não estou aqui afirmando nada, estou apenas lendo a matéria, está lá no portal G1 do dia 9 de maio de 2020. Está lá o ofício, né? Está lá o ofício do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional da República, da 5ª Região,
Cumpra-se Vossa Excelência e leva-lhe ao conhecimento dos fatos a seguir o título de notícia crime. Código de Processo Penal, artigo 5, inciso 3, aplicável analogicamente para a comunicação de ilícito ao Ministério Público para providências apropriadas na esfera criminal. Tá aí, né? E que sirva o exemplo, que sirva de exemplo para outros que também estão fazendo essa chantagem emocional, psicológica e química, né? Psiquímica na cabeça de pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis, infelizmente, é o que tem ainda de bastante aí, porque para cair numa lábia dessa, numa conversa dessa, tem que ser vulnerável mesmo, né? Parabéns aí pela atitude, não se pode fazer isso. Aproveitar uma situação como essa, as pessoas já praticamente não têm o que comer dentro de casa, muitos vão receber esse auxílio emergencial, que vamos lá, é uma ajuda, né? E esses caras ficam se aproveitando disso. Não, tem um vídeo lá até de uma senhora também. Ah, porque esse auxílio aí que você vai receber é de Deus. É Deus que te preparou. Então você tem que trazer para Deus. Deus não quer dinheiro de ninguém, não quer auxílio de ninguém. Então você não tem que levar o dinheiro para ninguém. Você tem que levar o dinheiro para sua família. Alimentar a sua casa, sua família. Você. Então é isso. Não coloca na sua mente caraminhola não, viu? Não faça besteira, caindo na conversa desses charlatões, abusadores da fé e da vulnerabilidade das pessoas. Não caia nessa. Né? Não caia nessa. Enquanto eles estão lá desfilando com suas mordomias, seus luxos, suas contas bancárias altíssimas, você que dá o dinheiro, você tem um retorno disso? Pensa nisso um pouco. Pensa um pouco e depois você me fala. Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal, por hoje. Fica por aqui o nosso programa, o RM Notícias. Apresentação minha, Williams Bertolucci. Comandei com vocês e apresentei o nosso RM Notícias de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por assistir a nossa Rede Mensageira TV e Rádio. E também você pode curtir o nosso podcast. É anchor.fm/Williams. E o nosso site é mensageiratv.nation2.com. No Facebook é Mensageira TV, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, porque eu estou aqui no estúdio, né? Mas eu estou aqui passando meu álcool gel, estou com a minha máscara que eu uso, mas aqui no estúdio não estou usando porque não há a necessidade e todos os cuidados, todas as medidas eu também já estou tomando. Mas se você for sair da sua casa, não saia sem esses cuidados essenciais para você evitar aí um possível contágio do Covid-19. E não só você, mas vindo para sua casa, você poderá contaminar também os seus familiares. Olho vivo, olho atento a tudo isso, tá bom? Forte abraço a todos vocês, foi um prazer apresentar mais um programa, o nosso RM Notícias de hoje. Forte abraço, se cuidem e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá bom, gente? Tchau, tchau, fica por aqui mais um RM Notícias de hoje. Hoje é mais um dia que a gente lutou contra o coronavírus. E aos poucos, a gente vai ganhar essa batalha. Mas para isso, é necessário que você permaneça em casa. Só saia se for realmente imprescindível. Higienize, lave suas mãos a todos os momentos. Evite o contato físico. Abraços e beijos, vamos deixar para depois. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar de quem a gente ama. Vamos cuidar do nosso planeta. Essa é uma campanha da Rede Mundo da Voz e dessa emissora que é nossa parceira.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.